Por isso, sem mais demora, eu quero convidá-los a abrir a palavra do Senhor na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. E vamos fazer a leitura do verso 31 a 39. Lá na Quinta Igreja, a gente tem tido o privilégio de fazer uma exposição da carta aos Romanos. E nós já estamos fazendo essa exposição desde o capítulo 1, e agora chegamos lá no capítulo 8. Mas eu vou trabalhar com a igreja nessa noite, todo o capítulo 8. Nós vamos ler apenas o verso 31 ao verso de número 39, para que os irmãos compreendam a mensagem, o contexto do texto e aquilo que o Senhor há de ministrar a cada coração aqui nessa noite, pela revelação da sua palavra. Todos encontraram, amém? Então vamos fazer essa leitura de maneira alternada. Eu vou ler os versos ímpares, os irmãos vão estar lendo os versos pares, até o verso número 39, assentados como nós nos achamos, tenhamos com todo temor e reverência diante da palavra, e assim leamos o texto santo. Diz assim o texto: que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem intentará a acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou espada? Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar a Deus mais uma vez? Pai eterno, Deus bendito, estamos e nos quedamos diante do poder da Tua palavra, pedimos ao Teu Espírito que aqueça o nosso coração, inquiete-nos, ó Deus, para que sejamos, ó Deus, despertados para uma vida no Teu Evangelho. Ó Deus, repreenda tudo aquilo que há em nós, que furta, ó Deus, do coração, ó Deus, furta da vida prática dos Teus filhos, da minha vida e da vida dos meus irmãos, a alegria de viver o Teu Evangelho. Por isso, ó Pai, nós pedimos nessa hora que o milagre que de fato nós necessitamos, o Senhor realize em cada um de nós. E o maior milagre que precisamos é a vida com desejo ávido e verdadeiro, ó Deus, de aplicar o Teu Evangelho aos nossos corações. Por isso, ó Deus, faz esse milagre sobre cada um de nós, é o que nós Te pedimos nessa hora, no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, a carta aos Romanos, eu vou tentar fazer um resumão daquilo que temos vivenciado na Quinta Igreja, ao fazer a exposição da carta aos Romanos. A bem da verdade, a carta aos Romanos, ela não foi escrita pelo apóstolo Paulo, ela não foi plantada, a igreja em Roma, ela não foi plantada pelo apóstolo Paulo. Os eruditos, aqueles que comentam, fazem os seus comentários acerca da carta aos Romanos, eles pressupõem que a igreja em Roma, ela foi plantada, obviamente, por duas ocasiões. Alguns entendem que aconteceu no advento ali de Atos 2, quando Cristo é assunto aos céus, há o derramamento do Espírito, e naquela ocasião, portanto, do discurso de Pedro, alguns romanos que ali estavam se converteram a Cristo, e ao retornarem a Roma, eles, por sua vez, plantaram a igreja. Daí a necessidade que o apóstolo Paulo teve de escrever a carta aos Romanos. Essa carta, ela se destaca por si só, porque essa carta ela não é uma carta para tratar
problemas da igreja. O apóstolo Paulo escreveu essa carta, ele não está tratando problemas da igreja, como ele vai fazer da sua carta aos Coríntios, a igreja na Galácia, aos Efésios. Por sua vez, essa carta também não é uma carta pastoral, assim como ele escreve a Tito ou a Timóteo. Essa carta é uma carta doutrinária. O propósito do apóstolo Paulo ao escrever essa carta, ele era justamente ensinar aos crentes em Roma quem era o Evangelho e quais as implicações de se viver o Evangelho. Daí a nossa abordagem desde o capítulo 1 e chegamos ao capítulo 8, lá na nossa igreja, sobre a importância do que é o Evangelho para a vida cristã. E eu começo essa exposição nessa noite trazendo à memória algo que nos aconteceu há alguns dias atrás. Recentemente eu encontrei um casal de cristãos que há um tempo eu já não os via, e ao encontrarmos, estávamos conversando em torno de uma mesa, e eu perguntei: como é que vocês estão? Onde é que vocês estão congregando? E a resposta que eu obtive de ambos os cônjuges foi que eles estavam indo na igreja. Não, pastor, hoje a gente... não é que a gente está... A resposta foi mais ou menos o seguinte: não é que nós estamos congregando. Estamos indo à igreja, a igreja é boa, tem uma boa palavra, mas nós não queremos compromisso com a igreja, nós não queremos ter vínculo com a igreja. A gente tem ido lá, tem sido bom, e isso nos basta. Eu quero entrar na igreja e sair da igreja. Um outro irmão, e na mesma semana de um casal que não é da nossa igreja, que eu tenho acompanhado, e conversando com esse casal, e um dos cônjuges é cristão, o outro está afastado da igreja, ele olhou para mim e falou: olha, pastor, eu não quero mais saber do Evangelho, eu não quero mais saber de igreja, eu estou cansado de igreja, essa vida de igreja me incomoda, eu prefiro entrar na igreja. E esse foi mais um que disse: eu prefiro entrar na igreja, não ter compromisso nenhum, até gosto de ir na igreja, gosto de ouvir o coral cantando, eu gosto de ouvir os pregadores, mas eu não quero ter vínculo na igreja. E para ambos os casos, a palavra que eu dei na hora, que parece ser um pouco dura, mas foi com muito amor e temor diante de Deus, eu digo: deixa eu dizer algo para vocês. Vocês não entenderam nada do Evangelho. Um Evangelho que não gera no meu coração, no seu coração, uma disposição de estar engajado cada vez mais com o Cristo e com a obra de Cristo, não é Evangelho. Dizer que amamos a Deus, e eu acabei de falar isso para os nossos jovens lá na Quinta Igreja, dizer que nós amamos a Deus, mas na nossa prática diária, no nosso dia a dia, nós o desprezamos e desprezamos a Cristo, não é ao céu que nós pertencemos. Pertencemos a qualquer outra coisa, menos aos céus. Porque dizer que ama a Deus, e esse meu amor com Deus não gera desejo de estar engajado com a obra desse Deus, não gera no meu coração disposição de ter uma vida mais de oração, de santidade, como bem falou a Edilene. Se esse Evangelho não aquece o nosso coração para desejar estar juntos congregando, não é Evangelho que estamos ouvindo e aprendendo. O verdadeiro Evangelho, quando revelado ao nosso coração, ele aquece a nossa vida e nos faz ser jovens comprometidos, homens comprometidos, mulheres comprometidas, famílias comprometidas, uma igreja comprometida. Senão, não é Evangelho. A igreja não precisa de frequentadores de culto. A igreja não precisa de homens e mulheres que aplaudem pastores, que reconhecem uma boa pregação. Não são espectadores do que a igreja precisa. A igreja precisa de homens e mulheres que efetivamente, jovens e crianças, aprendem em seus lares, no seu dia a dia, na vida em congregação, a amar a Deus acima de todas as coisas. É dessas pessoas que a igreja precisa. São dessas pessoas que a igreja precisa estar contagiada e contagiando outros, para que todos nós juntos estejamos engajados no Evangelho da salvação. Por isso que a carta aos Romanos é essa mensagem do apóstolo Paulo. Paulo escreve
obviamente, a essa igreja, porque eles sentem a necessidade, olha, eu ouvi falar de vocês, ouvi falar da fé de vocês, mas deixe-me apresentar a vocês o que é o Evangelho. E o Evangelho, na mente de Paulo, é Cristo. Por isso que toda a revelação da carta aos Romanos é Paulo apresentando que Cristo é o Evangelho, que Cristo é a justiça de Deus e que a ausência de Cristo e a ausência de Evangelho em nós traz algumas consequências. Por isso que no capítulo 1 ainda, quando ele diz que o justo viverá pela fé, e essa fé é revelada na justiça de Deus, e para Paulo a justiça de Deus é Cristo, no mesmo texto, no verso 18, ele diz, contudo a ira de Deus se revela também sobre todos os homens. Assim como a justiça se revela, a justiça de Deus se revela em Cristo Jesus, ele vai dizer que a ira de Deus se manifesta sobre todos os homens. E aí o que ele está apresentando, e o tempo não nos permite expor o capítulo 1, mas a ideia é o seguinte, sabe por que os ímpios vivem da maneira que eles vivem? É isso que o texto de Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, ele começa a descrever, vive nessa loucura dos seus pensamentos. Sabe por que eles vivem assim? E o verso 28 começa a dizer, olha, porque eles desprezaram o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entrega a uma disposição mental reprovável, porque eles estão debaixo da ira de Deus. Em outras palavras, para que os irmãos compreendam, e talvez em outra oportunidade a gente possa explicar isso melhor, a ideia seria mais ou menos o seguinte, não é a prática do pecado dos homens que desperta a ira de Deus, mas é porque eles estão debaixo da ira de Deus que eles praticam o pecado. Isso é muito sério para mim e para você. Todos nós que estamos desprezando a Deus e vivendo do jeito que nós queremos viver, da maneira que bem entendemos, relativizando a verdade, é porque a ira de Deus está sobre nós. E isso é muito sério. Por isso que no capítulo 6, quando ele diz que o salário do pecado é a morte, ele vai falar isso no capítulo 6, no verso de número 23, porque o salário do pecado é a morte, e ele está dizendo que, e ele explicou isso no capítulo 5, o que ele está, mais uma vez, eu trago despertar o desejo da igreja para ler a carta aos Romanos agora de uma maneira minuciosa, para abstrair todas essas verdades, para aplicar ao nosso coração. Porque no capítulo 6, quando ele diz, olha, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, ele está dizendo em outras palavras, olha, você não peca, não é o pecado que você pratica hoje que gera a morte. É isso que ele está dizendo. Ele falou isso no verso 18 do capítulo 5. Mas por causa do primeiro pecado, todos os homens estão mortos. E aí ele descreve como é que um morto vive, na prática obstinada do pecado. O problema é que muitas vezes nós, como cristãos, que deveríamos estar vivendo a vida que Cristo nos deu, nos concedeu, estamos de uma maneira obstinada, de dura cerviz, numa estupidez orgulhosa, truculenta, insistindo em viver na contramão daquilo que Cristo realizou em cada um de nós. Porque ele diz, mas o que Deus ofereceu a mim e a você foi vida eterna em Cristo Jesus. E aí ele vai para o capítulo 7 e diz, olha, embora essa seja uma realidade, nós vivemos nessa crise, nessa guerra que existe entre nós, de viver e em querer fazer o bem, porém em nós não há força para fazer o bem que queremos, porém fazemos o mal que não desejamos. E aí ele vai para o verso 21 e diz, essa é uma verdade que todo cristão deveria saber. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está sobre os meus membros. A bendita certeza que, graças a Jesus Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. E a ideia que o apóstolo Paulo nos aponta aqui é que não há nenhuma condenação para o presbítero Charles, não é porque Jesus morreu na cruz e diz, olha, Charles, você não tem mais culpa nenhuma. Não, a culpa ainda é do Charles. Mas Jesus está dizendo, eu te isentei da condenação dos seus pecados.
Foi isso que Jesus fez na cruz. Ele não abonou a nossa culpa como quem olhou para cada um de nós e falasse, olha, vocês são meus filhinhos, não tem mais nenhum pecado, porque vocês são pessoas boas. Não foi isso que Cristo fez. O que Cristo fez naquela cruz foi receber sobre si o castigo que era nosso. Ele recebeu toda a ira de Deus sobre o seu sacrifício, em seu sacrifício. E ao fazer isso, o texto diz, olha, então, porque ele ficou no seu lugar, nenhuma condenação há. Por isso que ele é a justiça de Deus. Porque senão, não haveria justiça. Deus não abona pecado. Ele paga o preço da dívida que foi causada. E aí, por isso, o apóstolo Paulo chega, portanto, no verso 31 e diz, que diremos, pois, diante destas coisas? Se nós entendemos de fato o Evangelho, o que é que nós podemos dizer diante dessas coisas? Que coisas são essas que ele está afirmando aqui? Ele usa esse jogo de perguntas que, para aqueles que gostam de estudar, se chamam, a palavra até um pouco esquisita, que se chama diatribe, que é um jogo de perguntas e respostas, onde ele, ao escrever a sua carta, ele pressupõe que o seu leitor, lá em Roma, iria fazer a pergunta, então ele faz a pergunta que o leitor está fazendo e, ao mesmo tempo, ele responde essa pergunta. Que diremos, pois, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele faz esse jogo de pergunta em toda a carta aos Romanos. E ele está fazendo justamente essa interlocução entre ele e o suposto leitor lá em Roma. E a pergunta que aquele leitor faria para ele. Então ele vai construir a carta aos Romanos dentro dessa estrutura literária chamada, portanto, de diatribe. E aí ele diz, que coisas são essas que nos levam a compreender se Deus é por nós, quem será contra nós? E essas coisas está justamente no verso 1 do capítulo 8. Quando ele diz, olha, que coisas são essas? Porque eu tenho que gerar no meu coração a bendita certeza de que se Deus é por nós, quem será contra nós? Porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E no verso 1, 2, 3 e 4, ele apresenta o fato. Não há condenação para nenhum de nós, não porque somos pessoas boas, mas por causa do que Cristo realizou por cada um de nós naquela cruz. E ele explica, portanto, então, porque a lei do Espírito da vida que em Cristo Jesus nos livrou da lei do pecado e da morte foi derramado sobre nós. Por isso não há condenação. Por que não há condenação? Porque sobre mim, sobre você, sobre a igreja do Senhor, há o Espírito de Deus, o Espírito da vida, que nos livra todos os dias da lei do pecado, da lei que nos obriga a pecar e da lei que nos obriga a viver como morto. Podemos viver a vida de Cristo, mas em Cristo. Sem Cristo não podemos fazer nada. E ele não só explica o fato, mas dá um motivo, porque o que fora impossível à lei, diz o verso 3, no que estava enferma pela carne, Deus mudou isso, fez Deus enviando o seu próprio Filho, à semelhança da carne pecaminosa, no tocante ao pecado, com efeito condenou Deus na carne o pecado. Com que propósito? A fim de que eu e você andássemos no Espírito. Como diz o verso 4, a fim de que, pelo preceito da lei, se cumprisse em cada um de nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E aí ele vai explicar o que é andar no Espírito. E ele explica andar no Espírito e não andar no Espírito, fazendo 6 abordagens. Ele faz a primeira abordagem quando é que se não anda no Espírito. Quando não se anda no Espírito, e aí eu me encaixo, você deveria se achar nessa história, porque quem não anda no Espírito está se constituindo inimigo de Deus, diz o verso 7. Por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Todas as vezes que nós nos inclinamos para a nossa carne, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. Quando apenas congregamos na igreja, sem compromisso, a bem da verdade, somos inimigos de Deus. Porque o texto, como efeito da falta de andar no Espírito, diz, quando você não anda no Espírito, você não só se constitui inimigo de Deus, mas diz o texto sagrado, e você se constitui como inimigo de Deus, porque você não se sujeita às verdades de Deus. Porque não pode se sujeitar.
Diz ainda o verso 7, não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar, porquanto os que estão na carne, ou não andam no Espírito, jamais poderão agradar a Deus. Ao mesmo tempo que ele apresenta esse contraste do que é não andar no Espírito, ele apresenta o que é andar no Espírito. Porque a partir do verso 15, ele nos dá a ideia, mas Cristo habita em nós. O seu Espírito está em nós, e porque o Espírito de Deus está em nós, nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus está em nós. Se de fato o Espírito de Deus está em cada um de nós, nós somos adotados como filho. E eu gosto da doutrina da adoção, porque ser adotado, permitam-me trazer mais esse esclarecimento, porque ser adotado por Deus, no contexto forense que o apóstolo Paulo traz à igreja em Roma, para os romanos, a ideia de ser adotado, ele estava dizendo, olha, é possível que uma pessoa, essa é a ideia da doutrina da adoção bíblica. Um pai pode rejeitar e deserdar o seu filho de sangue, mas o pai jamais vai deserdar um filho adotado. Esse é o contexto da adoção, essa é a força desse texto. Que no nosso contexto ocidental, ser adotado, às vezes, para aqueles que são adotados ou foram frutos de adoção, às vezes podem sentir ou perceber e achar que há uma diferença entre o de sangue e o que não é de sangue. E aí ele, às vezes, se sente discriminado ou rejeitado, não se sente tão bem assim da família. Mas no contexto bíblico, quando alguém dizia, olha, eu sou adotado, ele está dizendo, olha, eu jamais serei deserdado. Porque tudo pode acontecer, mas Deus não vai abrir mão da minha herança. É um exemplo que eu li num livro já há algum tempo, que falou muito ao meu coração. E no livro ele retratava essa doutrina da adoção, dizendo mais ou menos o seguinte. Certa vez, uma amiga chegou para uma mãe que tinha um filho adotado e olhou, olha, fiquei sabendo que você adotou uma criança. E a mãe responde com muita alegria, adotei, é meu filho. Ah, é seu filho? E aí as duas crianças estavam brincando no gramado da casa, aí ela olhou assim, qual dos dois meninos é que é o seu filho de sangue? Ela olhou para os dois meninos brincando ali e disse, olha, eu não sei qual é. É o que Deus fez por mim e por você. Quando Ele olha para mim e para você, Ele não nos olha na perspectiva e com o mesmo olhar que Ele olha para Cristo. Somos um em Cristo Jesus. É assim que Deus nos vê. Deus não nos vê como alguém que chegou depois. Ele olha na mesma dimensão que Ele olha para Cristo. E aí o texto diz, então, quando nós somos guiados pelo Espírito de Deus, somos herança de Cristo Jesus. É como ele fecha o verso número 17. Aí ele introduz, então, eu tenho por certo. Se essa é a esperança que deve nortear o nosso coração, se essa é a certeza que temos, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, se essa é a certeza que temos, que somos guiados pelo Espírito de Deus, e se somos guiados, somos seus filhos, e que essa adoção é imutável, é inalterável, e se essa adoção, e por causa dessa adoção, nós nos tornamos herdeiros em Cristo Jesus, portanto, eu tenho por certo, não tenho dúvida nenhuma, não há nenhuma sombra de insegurança ou ansiedade em meu coração, que por pior que esteja o tempo presente, diz o texto sagrado, nada se comparará com a glória que há de ser revelado em Cristo Jesus em cada um de nós. Nada há de se revelar. É com essa certeza que deve nortear o coração de todo cristão. É com essa certeza que nós deveríamos estar amando mais a Deus. É com essa certeza que deveríamos estar mais comprometidos com a igreja de Deus e com o Deus da igreja. Se essa verdade não incendeia o nosso coração, é porque nós não entendemos o Evangelho. Nós não entendemos ainda o Evangelho. E a minha oração nessa noite é que Deus aqueça o nosso coração para ler, para olhar para esses textos e dizer assim, então, eu tenho por certo, essa é a minha esperança, essa é a minha convicção, essa é a minha expectativa de que o que Deus há de fazer em mim nada se compara com o sofrimento do tempo presente.
E aí ele introduz o verso 26 também, e não somente isso, mas o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque na maioria das vezes nós não sabemos orar como convém, e ele não só intercede por nós, mas diz o texto, mas ele nos assiste em meio às nossas fraquezas, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me livra e me liberta todos os dias da lei do pecado e da morte. Porque o Espírito de Deus está a interceder e a nos assistir em nossas fraquezas. O problema é que eu e você, muitas vezes, pela obstinação perversa do mal que em nós habita, estamos constantemente, insistentemente, vivendo na contramão daquilo que Cristo realizou por cada um de nós. Por isso ele diz, olha, então, se o Espírito de Deus intercede, então o que é que eu posso dizer diante dessas coisas? Que diremos, pois, se essa é a verdade do Evangelho? Se Cristo é por nós, quem será contra nós? E aí ele começa a descrever, portanto, as bênçãos decorrentes dessas benditas obras de Cristo em favor de cada um de nós. Se não há nenhuma condenação em Cristo, se o Espírito de Deus semelhantemente intercede por nós com gemidos inexprimíveis e nos assiste em nossas fraquezas, se de fato andamos no Espírito e somos guiados pelo seu Espírito, herdeiros e temos convicção dessa verdade, que somos herdeiros em Cristo Jesus, não deveria haver nenhum tipo ou sombra de ansiedade que roubasse de mim e de você, por menor que seja, a alegria de servir a Deus, o prazer de estar engajado com as coisas de Deus, de orar junto, de estar nos nossos cultos de ensino, nas nossas atividades de sociedades internas, de estar contagiando uns aos outros. Nada, absolutamente nada deveria roubar, se de fato entendemos que Deus é por nós. Se não há essa alegria no meu coração, é porque por algum motivo e de alguma maneira, nesse percurso da nossa vida cristã, nós perdemos a compreensão de que Ele é por nós e que nada, absolutamente nada, poderá ser contra nós. Aí o texto começa dizendo, por que deveríamos ter essa convicção? Porque aquele que não poupou seu próprio filho, antes a si próprio se entregou, porventura, e ele vai dando as seguranças, as garantias dessa verdade, não nos dará graciosamente com Cristo Jesus todas essas coisas? Que coisas? De sermos guiados pelo Espírito, de sermos adotados como filho, de sermos herdeiros para todos sempre da justiça e da herança em Cristo Jesus, de sermos libertos da lei do pecado, de experimentarmos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, apesar que as circunstâncias por vezes dizem que não, como ele diz lá em Romanos no capítulo 4, quando ele traz como exemplo a vida de Abraão, quando ele diz, contudo, Abraão não duvidou, mas crendo contra a esperança, porque ele estava certo de que as promessas da glória de Deus eram infinitamente maiores e benditas do que o sofrimento do tempo presente. Aí no capítulo 4 ele não duvidou, sendo a sua idade já avançada, e Sara também já de idade avançada, estéril e idosa, possivelmente, certamente, vivendo em menopausa, mas ele não duvidou, porque creu que o Deus que prometeu é poderoso para cumprir cada uma das suas promessas. Aí ele diz, que diremos, pois? Se Deus é esse Deus que nos assegura graciosamente todas essas coisas, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem os condenará? Se Cristo Jesus morreu por cada um de nós. E aí ele vai para essa visão dogmática da cristologia, dizendo, olha, o que lhe assegura a sua entrada no céu não é o fato de você se achar uma pessoa boa, mas é a certeza bendita que Cristo Jesus morreu por você. Essa é a segurança que temos. Se Ele morreu por nós, se Cristo Jesus morreu, aí ele diz, morreu não, ressuscitou por cada um de nós. Se ele completou a obra, consumou, se foi bradado naquela cruz, tetelestai, está consumado,
Como iremos nós retroceder nessa caminhada? Como vamos nós esmorecer? Como vamos nós não estarmos comprometidos, engajados, apaixonados por esse Deus? Como? Aí ele diz, porque, olha, Ricardo, uma verdade que você precisa entender. Se você sabe que Deus é por você e que nada, absolutamente nada, pode ser contra você, você terá essa certeza bendita no seu coração, que nada nos separará do amor de Cristo Jesus. Nada nos separará. E ele falou isso no verso 28 do texto, porque ele diz, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não importa as lutas, as dificuldades, as adversidades pelas quais você, nessa noite, possa estar passando. Não importa as frustrações, as decepções com o pastor da igreja, com o conselho da igreja, com a junta diaconal, com o seu presidente de sociedade interna, com o seu irmão, com o seu cônjuge. Não importa as frustrações pelas quais a sua vida o conduziu a experimentar. O que você precisa entender é que se o evangelho está no seu coração, todas essas coisas cooperam para o seu bem. E não somente isso, que por pior que seja a sua realidade, nada nos separa do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E aí ele indaga e nos questiona justamente nesse texto, quem nos separará do amor de Cristo? Será que a tribulação pela qual você passa é motivo suficiente para você acordar na manhã de segunda-feira e dizer, olha pastor, eu estou desanimado. Eu não tenho tanta alegria mais de ir na igreja, eu estou sem força. Como é triste nos nossos dias. Outro dia, fazendo a visita a um irmão, ele chegou para mim e falou, pastor, eu estou sem força. Como você está sem força? Em quem você está crendo? Em quem nós estamos crendo? Para ressoar no nosso coração, na nossa mente, e dizer, olha, eu estou sem força, eu estou desanimado. Quem foi que morreu por você? Ou melhor, quem ressuscitou por você? Porque se for Cristo Jesus, não há tribulação que o separe da alegria de servir a esse Deus. Porque nada me separará da alegria de estar na presença dele todos os dias. Não é a tribulação. E aí o apóstolo Paulo vai dizendo, não será a tribulação, não será a angústia, não será muito menos a perseguição ou a fome. Vivemos num contexto de crise financeira, onde boa parte da igreja, por vezes, está constituída de membros que estão desempregados, membros que estão enforcados financeiramente, que vivem o seu dia a dia ajustado e, por vezes, quando puxa o seu saldo bancário, o saldo está negativo, a conta estourou. E o sentimento que nos vem, por vezes, é um sentimento de angústia, de opressão, de tristeza. Mas a verdade do evangelho que o apóstolo Paulo queria ensinar àquela igreja em Roma é, mas nada nos separará de Cristo Jesus, porque nele e somente nele somos mais que vencedores. É o que ele vai nos ensinar. Então não há tribulação, não há angústia, não há fome, não há pobreza, não há dificuldade, não há luto, não há perigo, não há espada pelas quais viemos a passar que roube de nós o amor de viver para Cristo Jesus. Por isso, queridos, quando nós encontramos, nós percebemos que o que nos falta por vezes é o que o apóstolo Paulo adverte a igreja de Roma no capítulo 1, a partir do verso 18. Sabe por quê? Os nossos filhos são desobedientes. Sabe por quê? A gente é truculento, é indiferente, não vive esse amor por Cristo, porque desprezamos esse conhecimento de Deus. Aí queremos viver como loucos. E nós chafurdamos, nos afogamos, nos encharcamos na nossa loucura, achando que somos sábios. E o texto sagrado diz assim, olha, Ricardo, todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. O amor de Deus por nós muda toda a nossa história. E eu volto para o capítulo 5, por isso que temos que ter toda essa ideia no nosso coração, porque ele diz, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores.
Eu sou mais que vencedor, não é porque eu sou forte, inteligente, não é porque eu tenho recurso. Não, não são essas coisas. Eu sou mais que vencedor porque Deus provou o seu amor quando enviou Cristo Jesus sendo eu ainda pecador. É por essa razão, por causa dele, é que eu posso obter vitória em todas essas coisas e bradar no meu coração. O dia de hoje foi difícil. Esse último mês foi atolemado de preocupações. A ansiedade me alcançou, bateu na porta do meu coração. Mas eu quero olhar para as circunstâncias e dizer que em todas estas coisas eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Amém, querido? Porque assim é que ele conclui dizendo, por essa razão é que eu estou certo. Estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, e aqui ele traz um contexto fantástico, nem todo o inferno arregimentado contra mim. Nada, absolutamente nada me separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem poderes, nem altura, nem principados, nem potestades, nem coisas do presente, nem do porvir, nem qualquer outra criatura terá poder de separar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Por isso que ele pergunta, quem foi que morreu por você? Ou melhor, quem ressuscitou por você? Se é Cristo Jesus, se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém, queridos? Que nessa noite Deus incendeie o meu coração, o seu coração, para que nós sejamos uma igreja mais relevante. Que saímos daqui encarando as dificuldades, as lutas pelas quais passamos, e não são poucas, são muitas. Na certeza bendita, eu posso estar passando por dificuldade, mas eu tenho plena certeza que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em Cristo Jesus. Eu sei que está difícil, tem fome, tem nudez, tem perigo, tem espada, tem alturas e tem profundidade. Mas eu tenho plena convicção e certeza de que nele eu sou mais que vencedor. Eu sei que tem angústias, lutas, tristezas, decepções, frustrações, mas eu tenho plena certeza que em Cristo Jesus, que nada me separará do amor de Deus. Esse amor que foi outorgado, imprimido em cada um de nós, gratuitamente, quando nenhum de nós merecíamos nada, porque ele provou o seu amor para conosco, ao enviar seu Filho unigênito, Jesus Cristo, quando cada um de nós ainda éramos pecadores. Que Deus nos abençoe, traga essas verdades ao nosso coração, contagie a nossa alma e faça de nós uma igreja que estará cada dia mais engajado com o Cristo do Evangelho e com o Evangelho desse Cristo. Amém.